O nosso café com fé de hoje, nós iremos continuar estudando as lições da mulher com o fluxo de sangue ou com a hemorragia. Recebi mensagens muito positivas de vocês ontem sobre a palavra, sobre essa passagem, né, que é tão conhecida na Bíblia. E eu estive pensando muito a respeito disso ontem, né? O quanto estudar a Bíblia é gratificante. Porque a palavra do Senhor sempre chega no momento em que a gente está precisando e da forma como a gente está precisando. Se 300 pessoas assistirem essa live, com certeza, para alguma delas, pelo menos, a palavra vai fazer sentido e vai tocar em algum ponto do seu coração. E aí pode ser que hoje você assista e que não se sinta tocada. E tá tudo bem, não significa que Deus não falou ou não está falando com você através da palavra. Só significa que talvez essa palavra de hoje não era voltada para ti, né? O que também não significa que você não precise ouvi-la, que ela não te acrescente, né? Mas pode ser que amanhã a palavra do Café com Fé seja justamente aquilo que você precisava ouvir. E da mesma forma é a Bíblia. Tem momentos em que você abre a Bíblia procurando uma resposta e parece que o texto que vem está em grego, né? Que você fala assim, gente, o que Deus está querendo me falar com isso aqui? Você fecha a Bíblia sem entender nada. Em outros momentos você abre a Bíblia num texto assim que era aquilo que você precisava naquele momento. Então nem sempre Deus tem uma resposta pronta para te dar. E a gente está muito mal acostumado a querer respostas prontas, né? E isso vai nos deixando até, de certa forma, preguiçosos. A gente tem preguiça de pensar, de raciocinar, né? Enfim. Então, hoje nós vamos continuar as lições da mulher do fluxo de sangue. Eu acredito que ainda vá mais dias, porque, olha só, tem muita coisa ainda para falar sobre a história dessa mulher. Uma mulher incrível, incrível, com uma história gigantesca que é muito tratada na Bíblia, né? Ela é citada em 3 livros da Bíblia, então ela tem muito para nos ensinar. Então, bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Que abençoado seja, né, o nosso dia, a nossa quinta-feira, hoje dia 2 de março de 2023, nosso Café com Fé. Já pega o seu café, já pega a sua Bíblia, para que a gente inicie. Não tem forma melhor que começar o dia. Eu realmente preciso desse cafezinho para aquecer a voz, né? Para poder estar com a voz bem melhor já. Porque a primeira pessoa com quem eu falo aqui todas as manhãs é com vocês. Em geral, os meninos ainda estão dormindo, meu marido ainda está dormindo e eu fico bem quietinha. Saio bem de mansinho para poder estar aqui com vocês, né? As mulheres de hoje desfrutam a liberdade de não precisar se isolar ou se exilar de outras cristãs ou familiares por uma condição médica ou biológica que produz hemorragia. Durante a menstruação, após um parto ou em qualquer circunstância da vida, as mulheres têm liberdade de participar da ceia, servir a Deus e desfrutar da comunhão da igreja. Bom dia, seja muito bem-vinda, graça e paz. Isso porque ontem a gente falou que lá no tempo antigo, as mulheres que sofriam de uma enfermidade que causava hemorragia eram consideradas sujas, impuras. Então elas eram afastadas, inclusive do seu próprio lar. Elas eram impedidas até de cuidar dos próprios filhos. E a mulher do fluxo de sangue passou 12 anos sofrendo com essa enfermidade. E acabava que as pessoas ficavam sabendo porque ela procurou todos os médicos que existiam na época. Eu imagino que não existiam muitos, né? E a notícia se espalhava, então não era uma coisa que tinha como ela esconder, né? E aí a gente viu o quanto isso foi difícil e penoso, né? E hoje, inclusive eu tava falando com uma de vocês essa semana mesmo. Ela falou assim, nossa, como a FIV é difícil, como o tratamento de fertilização é complicado. Aí eu falei pra ela assim, gente, a gente precisa tirar essa ideia de difícil da nossa cabeça. Ai, porque fazer um tratamento é complicado, porque
Ontem, inclusive, eu escutei uma pregação do pastor David Leonardo, que eu recomendo que vocês assistam. É de uma série que ele faz e que vai ao ar todas as segundas-feiras às 7 da manhã. Ele fala que a gente perde a bênção, que a gente deixa de receber o milagre, porque a gente está olhando para a jornada. A gente esquece de focar na promessa de Deus para a nossa vida. Se Deus te prometeu um filho e você está passando por dificuldades, compreenda que a dificuldade é passageira, que ela vai passar, que você está passando por ela, que você está evoluindo juntamente com essa dificuldade. E ele fala, inclusive, nessa pregação, que o ser humano, que nós, enquanto pessoas, só aprendemos as verdadeiras lições por meio da dor e do sofrimento. Porque quando as coisas vêm fáceis demais a nós, e eu realmente concordo com ele, porque hoje eu tenho a plena convicção de que se eu tivesse me tornado mãe lá atrás, quando eu parei o meu anticoncepcional, muito provavelmente eu não seria a mãe feliz e realizada que eu sou hoje. E eu me arrepio de falar isso, porque é real. Olhando para a criação que eu tive, para todas as coisas que eu passei na infância, muito provavelmente hoje eu seria uma mãe frustrada e infeliz e até me questionando o porquê de eu ter tido filhos, assim como minha mãe fazia comigo a vida inteira, jogando na minha cara que ser mãe, que ter filhos era uma coisa ruim e horrível. Então, pela bênção do Senhor, pela graça do Senhor é que eu passei tudo que eu passei para poder hoje, inclusive, estar aqui ajudando vocês. Senão também não estaria, muito provavelmente. Então, a gente precisa aprender o que a dificuldade está querendo nos ensinar. Na história da mulher com o fluxo de sangue, a gente vê isso muito claro. Essa mulher passou 12 anos sofrendo, usou todos os recursos que ela tinha, né? Mas ela foi reconhecida por sua fé extraordinária. Sendo considerada impura e tratada como uma excluída, é surpreendente a coragem que essa mulher teve ao aproximar-se de Jesus em meio à multidão. Sua fé foi notável. Ela parecia ser guiada por um único pensamento e propósito. Queria chegar perto de Jesus suficientemente para tocar o seu manto. Isso não só demonstrou sua fé, como também sua tremenda humildade, né? Ela ouviu falar, aí lá em Mateus, se você quiser acompanhar na Bíblia, depois a história completa está em Mateus 5, do 27 ao 34, onde diz que ela ouviu, né, falar sobre Jesus e sobre os milagres que Jesus já vinha fazendo, né, e sobre a cura, né? E aí ela diz assim, ó: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar, serei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo ser curado todo aquele sofrimento. Jesus, reconhecendo que imediatamente dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Responderam-lhe seus discípulos: Senhor, vês o tamanho da multidão que te aperta e dizes: quem me tocou? O Senhor, porém, olhava ao redor para procurar quem o fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo de medo do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. E aí, voltando, né, para o tratamento de fertilização, a dificuldade para engravidar, tudo é difícil, tudo é caro, tudo é... E antigamente que não se tinha esses recursos, era muito mais difícil. A gente precisa sair do olhar do difícil, do problemático. Se essa mulher tivesse, presta atenção nisso, se essa mulher tivesse levado em consideração a situação dela, ela não teria sido curada. Mas o que ela fez? Ela focou no que ela queria. E o que ela queria? Ser curada. Então não importava o que ela precisasse fazer.
O objetivo dela, ela estava obstinada a chegar pelo menos próxima de Jesus para tocar em sua veste. Ela não precisava que Jesus a visse, que Jesus orasse por ela. Ela só queria tocar em Jesus. E ela acreditou verdadeiramente que suficientemente seria ela apenas tocar em Jesus para ser curada. Mas, para isso, ela precisava enfrentar uma multidão que rodeava e apertava, né? A própria Bíblia fala, né? Os discípulos, que a multidão apertava Jesus. E, mais do que isso, ela era rechaçada pela sociedade. Ela nem poderia estar no meio daquela multidão, porque ela era isolada. Então ainda ela corria o risco de ser vista no meio do povo e ainda ser apedrejada. Mas isso não importou para ela. Ela tinha um objetivo e ela foi atrás daquele objetivo dela sem importar com as circunstâncias. E aí é o que eu falo de você parar de arrumar problema para solução. Que às vezes a solução tá ali, na sua frente, mas você encontra problema para a solução. Eu conheço um monte de gente assim. Quem é colérico, quem sabe aí o seu temperamento, quem é colérico tem uma tendência natural de encontrar problema para tudo. Ao invés de buscar a solução, encontra problema. Você tem um problema, você arruma mais 3 problemas para aquele problema. E deveria ser o contrário, a gente devia achar 3 soluções para cada problema. Ver sempre o lado bom das coisas. A maioria de vocês vem pra mim com o lado ruim das coisas, se queixando, se reclamando. E aí eu começo, para cada coisa ruim que vocês me dão, eu dou uma coisa boa. Algumas de vocês não gostam e vão embora. Ah, porque não é assim as coisas, não é o lado bom das coisas. Querida, então fica vendo o lado ruim das coisas e continua aí pelejando, batendo cabeça. Porque se essa mulher do fluxo de sangue tivesse visto as dificuldades que ela ia ter para chegar até Jesus, ela não teria sido curada. Então, senhoras, se vocês ficarem olhando para o tamanho, e eu tô arrepiada aqui de falar isso, é a palavra do Senhor para sua vida nessa manhã. Se você ficar olhando para as suas dificuldades e para o que você vai ter que enfrentar, para só então conseguir ser mãe, eita Deus, você não vai conseguir. Para de olhar para a dificuldade. A dificuldade não é para você ficar analisando, não. A dificuldade é para você resolver. Bora, resolveu? Qual que é a próxima? Qual que é a próxima etapa? O que eu tenho que fazer depois? E agora? O que eu vou fazer agora? E aí, tá faltando o quê? Foca no seu objetivo, que é ter seu bebê nos braços. Não fica nem pensando no teste positivo aí, não. Porque o resultado final é você em casa com o seu bebê nos braços. Então foca nisso, visualiza isso. Pega, se for preciso, pega uma foto aí de uma mulher com um bebê recém-nascido e cola sua cara nessa foto e coloca aí na parede do seu quarto. Para todo dia você olhar para essa mulher e se ver entrando na sua casa com o seu bebê ou com os seus bebês. Se seu sonho for ser mãe de gêmeos, arruma aí a foto de uma mulher com 2 bebês gêmeos recém-nascidos e coloca a sua foto aí e cola aí na parede da sua casa. Se for difícil para você fazer essa visualização, porque tanto aí eu tenho certeza que você vai conseguir se visualizar. Mas para de colocar problema e dificuldade. As dificuldades e os problemas, eles têm um motivo, eles têm um propósito. Eu concordo plenamente com o que o pastor David Leonardo disse nessa pregação. Nós, enquanto seres humanos, só aprendemos quando nós temos que pagar por isso, nós temos que pelejar, né? E quando eu digo pagar, é pagar o preço realmente de viver isso, de realmente você mudar de etapa, mudar de fase. Enquanto você está nessa fase da reclamação, da murmuração, de procurar culpa ou culpados, não vai sair do lugar. Infelizmente não vai sair do lugar. Você vai continuar. Eu tenho uma mentora que diz que quem pula a fase, repete fase. Que enquanto você não aprende o que essa fase está querendo te ensinar, você não evolui. Você não vai para o próximo nível. Você fica estagnado, você fica parado. Repetindo os mesmos erros. É por isso que eu falo muito. Quem fez um tratamento que já deu errado, opa, o que eu preciso fazer agora? Não vai repetir tudo igual de novo, pelo amor de Deus.
Senta com seu médico, conversa, analisa. Na minha jornada para engravidar, toda vez que eu chegava no meu médico e que aparecia uma dificuldade nova, o que eu falava para ele, e agora, o que a gente tem que fazer para resolver? Eu sempre fui essa pessoa que me coloca na posição de resolução das coisas. Não sei vocês como são, mas eu sempre fui assim. Tem um problema? Tá. Sou eu quem tem que resolver? Tá. Então, o que eu preciso fazer? Não sou eu que vou resolver? Vou atrás de quem tem que fazer, então. Mas alguém vai ter que resolver, porque o problema não vai se resolver sozinho, ele não vai sumir. A gente precisa ter esse olhar e essa consciência. A dificuldade para engravidar está aí para nos ensinar. Para ensinar vocês alguma coisa. Eu não sei o que. Talvez seja algo bem simples que você precise mudar aí. No seu contexto, na sua rotina, no seu relacionamento. É importante que o seu relacionamento familiar esteja em harmonia, esteja saudável. Filhos não podem vir com a responsabilidade de salvar casamento, de resolver situações no seu lar. Eles vêm para viver a vida deles, para serem instruídos por vocês, enquanto pais, né, a viverem na terra. Uma mensagem que eu quero deixar para vocês é: não olhe para o tamanho da tua dificuldade, olhe para o tamanho do teu sonho. Se veja realizando esse sonho e faça aquilo que precisa ser feito. A mulher do fluxo de sangue foi lá e fez o que precisava ser feito. Contra tudo, contra todos. Ela poderia ter sido julgada, humilhada, assim como muitas de vocês eu sei que esconde de todo mundo que está vivendo a dificuldade para engravidar, por vergonha, por medo. Muitas mulheres vão para clínicas de reprodução assistida, caladas, em silêncio, com medo. Com os próprios médicos é difícil falar sobre esse assunto, porque eles preservam a identidade das pacientes e tá tudo bem. Acontece que você vai carregar esse peso de ter feito um tratamento por uma vida e vai acabar de forma inconsciente até transferindo isso para sua criança. E eu compreendo isso porque por muito tempo eu pensei se contaria para os meus filhos ou não um dia que para tê-los eu precisei me submeter a um tratamento de reprodução assistida. E hoje, com a consciência que eu tenho, a história dos meus filhos virou um livro. E eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei. E eu quero que vocês também sintam orgulho da jornada de vocês, da história que vocês construíram até agora. Que um dia vocês sentem para contar para o filho de vocês tudo que vocês enfrentaram, tudo que vocês passaram para ter o filho de vocês. Para que ele se sinta muito amado e desejado, querido. E às vezes aquela mulher que você olha e fala, poxa, fulana nem queria tanto e engravidou, não vai ter a mesma relação íntima de amor, de afeto com os filhos como você terá. Então deixa a fulana viver a vida dela, as dificuldades dela, vamos olhar para as tuas. A mulher do fluxo de sangue não se importou com o que as outras pessoas iriam dizer. Ela poderia ter sido castigada, mas ela não se importou. Ela olhou para o objetivo dela, que era tocar na roupa de Jesus, e ela foi. Se somente nas tuas vestes eu tocar, eu serei curada. E foi o que ela foi lá e fez. E é isso que eu quero que você faça. Se pergunte aí na sua jornada o que está faltando fazer. O que é que você ainda precisa fazer. Ore a Deus, Senhor, me mostra o que eu preciso fazer. Qual é o problema que ainda tem para ser resolvido que eu não estou conseguindo? Qual a lição que eu ainda preciso aprender? Que multidão é essa que ainda está na minha frente me separando do meu milagre, da minha bênção? Peça para o Senhor que te abençoe, peça para o Senhor que de fato te conduza nessa jornada. Tenho certeza que o Senhor Deus falará ao seu coração, se já não falou, porque todas as respostas já estão aí dentro de você. Esteja aberta para ouvir o Senhor, mas para isso a gente precisa ter tempo de oração, tempo de comunhão, tempo de estar na presença do Senhor. É muito importante. Se você quer se conectar com o seu bebê desde já, se conecte com Deus, né? A sua criança virá para você. E isso é o que de mais importante você precisa ter consciência aí. Amém? Oremos.
Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em tua presença para te louvar e te agradecer, Senhor Deus, te bendizer, te pedir que nos perdoe por nossos pecados, pelas vezes, Senhor Deus, em que vemos tanta dificuldade e o Senhor está ali nos mostrando o caminho. Que o Senhor possa, Senhor, dar discernimento a cada uma, Senhor, que cada mulher que ouve essa palavra nessa manhã, Senhor Deus, coloque, Senhor, aos teus pés o teu problema e que o Senhor possa dar direcionamento e solução. Que nós possamos estar abertas, Senhor Deus, para ouvir o teu falar, para que o Senhor possa agir em nossas vidas. Que o Senhor nos mostre onde nós estamos errando, o que nós precisamos ajustar, Senhor Deus, para que possamos estar mais próximo de receber a bênção que tanto desejamos, ó Pai. Eu sei que cada mulher que me ouve neste dia, cada mulher onde essa palavra chegar, tem um desejo no seu coração e que o Senhor possa dar a ela sabedoria e entendimento, Senhor, do que precisa ser feito para, de acordo com a tua vontade, realizar os planos e os desejos do coração de cada uma de nós. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, nos proteger, nos guardar e nos livrar de todo o mal neste dia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Que tenhamos um dia abençoado, né? Quinta-feira. E sou muito grata a Deus pela oportunidade de estar aqui. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus.